Quando estava no ensino médio, tive alguns amigos próximos, Jason e Brian. Nós fizemos muitas coisas juntos e quando chegou a hora de nos formarmos, Jason teve que se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho do pai. Após a formatura e sua mudança com a família, meu amigo Brian e eu fomos convidados para visitar sua nova casa durante um final de semana. Decidimos por tédio começar a explorar a floresta e o campo próximo. Descobrimos um rio cênico na área, que era linda e bastante pacífica. No entanto, acabamos nos perdendo. Decidimos seguir o rio, pois havíamos perdido a noção de qual direção era a montante ou a jusante. Sem sons de civilização por perto, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou pai de Jason e nos buscar de onde estávamos, mesmo não encontrando nenhuma estrada pavimentada nas proximidades. Enquanto seguíamos o rio, chegamos a um antigo edifício que parecia uma igreja, feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra levando até lá. Estava bastante tomado pela vegetação. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e obter o endereço do local. Notamos alguns carros antigos, da década de 70 ou 80, possivelmente novas, muito sujos e enferrujados no estacionamento de terra, todos brancos ou costumavam ser. Ao nos aproximarmos, ouvimos música gospel e cantoria dentro da igreja. Ficamos aliviados ao ver que havia pessoas, então entramos na igreja, que parecia bastante antiga e deteriorada. Ao espiar pelas portas principais para a sala, vi o que estimava ser uma dúzia de pessoas vestidas o melhor que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma mulher idosa de cabelos brancos usando óculos de armação grossa que tocava piano na igreja, parou de tocar e nos olhou sem expressão. O que aconteceu em seguida realmente ficou gravado em minha memória, e eu nunca vou esquecer enquanto viver. Todos na igreja pararam de cantar, abaixaram suas folhas de música e viraram lentamente as cabeças para nos olhar com os olhares mais vazios e não acolhedores. Jason disse: "Desculpe por interromper, só queremos usar o telefone para chamar meus pais para nos buscar." Ninguém falou, e o silêncio na igreja era ensurdecedor, exceto pelo rangido dos bancos de madeira sob o peso das pessoas. Então, simplesmente recuamos lentamente pela porta, deixando-a fechar atrás de nós, e olhamos um para o outro com um medo sombrio antes de sairmos silenciosamente. Começamos a caminhar pela estrada de terra, e quando Brian mencionou que não havia cruzes ou nada cristão lá dentro, olhamos para trás e vimos que cerca de uma dúzia daqueles homens tinham saído da frente da igreja e estavam nos observando atentamente enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou, e começamos a correr pela estrada de terra por cerca de meia hora. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito antigo e abandonado, parecido com aqueles postos de serviço antigos. Entramos e vimos que as prateleiras estavam em grande parte vazias e empoeiradas, e um homem velho excessivamente bronzeado, usando um boné de beisebol muito oleoso e sujo, estava atrás do balcão lendo um livro velho com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês estão perdidos, né? Basta seguir na direção de onde vieram, fazer uma curva à esquerda. Quando verem um poste telefônico, seguir pela trilha e vocês chegarão a uma estrada." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos em direção ao poste telefônico que o homem mencionou, olhamos para trás. E o velho estava na frente do posto de gasolina, de braços cruzados, apenas nos observando com um sorriso podre nos lábios. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos a trilha até a estrada mais próxima. Depois de caminhar por cerca de meia hora no crepúsculo, que acabara de escurecer, tentamos sinalizar alguns carros que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jason, ao que ele assobiou e disse que realmente estávamos perdidos. Levou cerca de 30 minutos para que o policial nos levasse de volta à casa de Jason. E durante a conversa fiada, ele nos disse para sermos cuidadosos naquelas matas, pois havia algumas pessoas loucas lá. Há muito tempo, mais ou menos uns 8 anos atrás, 2 amigos meus, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Na época, fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James,
Mas Sean e eu ainda conversamos frequentemente. E muitas vezes falamos um com o outro sobre essa história. Tínhamos 19 anos. Morávamos em Nova Jersey, com muitas casas vazias em nossa cidade antiga. No topo de uma estrada íngreme, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores conheciam a igreja. Estava em uma estrada bloqueada e havia sido abandonada por muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é o estado atual, pois agora moro na Flórida. Mas James, Sean e eu, sendo os buscadores de emoção e encrenqueiros que éramos, elaboramos esse plano genial de levar uma prancheta Ouija para a igreja tarde da noite. Isso era outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha a prancheta Ouija em seu armário, então ele a trouxe. Eu dirigi para nós três, primeiro pegando James e depois Sean, e dirigimos diretamente para a igreja. Como a estrada até a igreja estava literalmente bloqueada, tivemos que estacionar na beira da estrada e andar a partir daí. Seguimos a estrada até a igreja, usando uma lanterna no início para não exagerar e chamar a atenção. Mas uma vez no topo da colina, basicamente todos nós ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por bosques em praticamente todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja havia sido invadida 1 milhão de vezes antes e estava cheia de grafites. Então a grande porta da frente já estava entreaberta. 2 de nós tiveram que trabalhar juntos para abri-la, pois raspava no chão. No entanto, uma vez dentro, naturalmente olhamos ao redor com nossas lanternas para garantir que ninguém mais estivesse lá. Foi definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean preparou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas de sua mochila, rindo e dizendo que isso adicionaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor da prancheta, e enquanto todas estavam acesas, apagamos nossas lanternas. Agora, a única luz no lugar inteiro vinha das velas, criando uma atmosfera muito mais sinistra e desconfortável. Realmente não podíamos ver mais do que talvez 6 metros em todas as direções, então começamos a brincar com a prancheta. Sean estava falando a maior parte do tempo. Não consigo lembrar exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente começou com "Tem alguém aí?", nas típicas perguntas clichês da prancheta Ouija. A prancheta começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles fazendo isso. Sinto que não é possível brincar com uma prancheta Ouija com seus amigos sem alguém mover a prancheta de brincadeira. No entanto, continuamos com isso, e quem quer que estivesse movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, como um tipo de estalo, vindo do altar da igreja. A melhor maneira de descrever é que parecia que um pedaço grande de madeira estava se partindo ao meio. Foi alto e parecia que alguém o fez. Todos pulamos em reação e corremos para iluminar nossos telefones na direção do altar. Não havia ninguém lá, pelo que podíamos ver. Acho que ambos estavam tão assustados quanto eu depois disso. Mas o lugar era antigo e estava desmoronando. Então alguns ruídos estranhos aqui e ali não pareciam tão loucos, e continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas ao tabuleiro, mas o tabuleiro não estava mais se movendo. Acho que porque aquele som de trinco assustou todos nós, e agora estávamos levando mais a sério. Isso continuou por algum tempo até que outro som da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas antes mesmo de termos tempo de iluminar nossas luzes naquela direção novamente, algo caiu no tabuleiro, fazendo com que todos nós pulássemos e gritássemos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Todos os 3 tínhamos as mãos no tabuleiro 2 segundos atrás. Não havia como nenhum de nós ter feito isso. Todos nós nos levantamos e corremos para fora da igreja, gritando e deixando o tabuleiro Ouija e as velas para trás. Corremos toda a colina de volta para o meu carro e, com medo de estarmos sendo perseguidos, não ficamos por perto. Eu levei todos de volta para a casa de James, onde apenas ficamos no carro por cerca de meia hora, conversando e imaginando o que exatamente acabara de acontecer. Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava confiante de que tínhamos alcançado algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito em nada disso. Acredito que havia outra pessoa na igreja conosco, o que acho igualmente aterrorizante. Sean voltou à igreja no dia seguinte com James para pegar o tabuleiro Ouija. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, o tabuleiro Ouija tinha desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar.
Quando viram que estava faltando na entrada, decidiram sair imediatamente. Isso continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Isso aconteceu no condado de Warren, na Geórgia, uma parte muito rural do estado. Eu estava com minha namorada Larissa, dirigindo por aí para conhecer a área e ver se era um lugar em que gostaríamos de morar. Estava muito tranquilo e espaçoso, o que era o que queríamos. Ambos somos católicos romanos, embora ela goste de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Visitamos várias coisas na área que seriam importantes de se ver antes de decidir mudar para lá. Como Larissa foi cavaleira a maior parte de sua vida, um ponto importante para nos mudarmos para uma área rural era para que ela tivesse um celeiro para seus cavalos. Depois de verificar algumas propriedades à venda, passamos por uma pequena igreja fofa ao lado de uma estrada muito tranquila, com vários carros no estacionamento. Essa igreja não estava longe da última propriedade que acabamos de olhar. Então Marissa sacudiu meu ombro e disse que deveríamos ver se estava acontecendo uma missa, ver se era agradável. Então estacionei no pequeno estacionamento de terra ao lado do prédio, ao lado de uma velha minivan vermelha. Muitos carros no estacionamento eram mais antigos, eu diria que a maioria deles. Mencionei isso a Larissa quando saímos do carro, e ela concordou, dizendo que provavelmente era porque era uma área de baixa renda. Abri a porta da igreja para nós e entramos. Era pequena por dentro, como esperávamos. Eu diria que havia 5 fileiras de bancos, cada uma dividida ao meio pelo nártex ou corredor central. Havia pelo menos 20 pessoas lá dentro, embora não fosse uma multidão mais velha. Normalmente, em toda missa, grande ou pequena, você veria uma quantidade razoável de idosos, mas com base nas costas de todos naquele lugar, todos pareciam estar na faixa dos 30 aos 40 anos. Parecia que todos estavam sentados em silêncio para algum tipo de oração, enquanto nos sentávamos no fundo. As pessoas mais próximas de nós começaram a nos olhar, um de cada vez, e à medida que os outros notavam o olhar, olhavam para ver o que os outros estavam olhando e depois olhavam para nós. Larissa e eu nos olhamos, e nervosamente olhamos de volta para todos. Tudo o que conseguimos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Eles estavam nos dando os olhares mais hostis, e eu percebi que ninguém dessas pessoas estava vestido remotamente bem para uma missa. O que estava acontecendo aqui? Foi quando percebi que não havia mulheres aqui, nenhuma única, além de Larissa. Nos olhares, pareciam estar olhando mais para Larissa do que para mim. Um homem mascarado na frente dessa suposta igreja, pelo que eu suponho que deveria ser o altar, então se aproximou e apontou para nós, perguntando quem os havia convidado aqui. Tomei a iniciativa de responder por nós e disse que estávamos apenas passando e vimos que estava acontecendo uma missa e queríamos participar. O homem claramente não era um padre, e isso claramente não era uma igreja católica romana. O homem mascarado disse que precisávamos sair agora. Neste ponto, todas as pessoas na igreja estavam olhando para nós. Eu disse, vamos lá, querida. E nos levantamos e saímos às pressas, correndo para o carro. Não perdemos tempo sentados no carro. Saímos rapidamente do estacionamento, mas ambos notamos no espelho retrovisor alguém do prédio entrando na van no estacionamento. Senti que não havia como eles nos seguirem, até vermos aquela van cinza se aproximando de nós no espelho. Larissa usou o GPS para ir até a delegacia do xerife do condado de Warren e dirigimos diretamente para lá. A van estava atrás de nós o tempo todo, não colada, mas perto o suficiente para ser óbvio. Assim que entramos no estacionamento da delegacia, a van continuou dirigindo pela estrada. Quando ela se foi, simplesmente dirigimos direto para casa e nunca mais voltamos para o condado de Warren. Claramente, acabamos em uma espécie de reunião de culto, mas não entendo por que eles tiveram alguém nos seguir, nem por que estavam realizando sua reunião à luz do dia, ou por que não trancaram pelo menos a porta. Quando eu era um escoteiro, sempre tínhamos nossas reuniões em algum lugar de uma escola primária católica, seja na academia da escola ou em uma das salas adjacentes. Eu tinha cerca de 8 anos quando isso aconteceu e foi perturbador. Mas antes de entrar em detalhes sobre o porquê de eu estar contando isso, deixe-me começar do começo.
Tudo começou alguns dias antes, quando eu estava na missa com minha mãe e meu irmão. Costumávamos ir a cada 2 semanas e geralmente chegávamos atrasados, então sentávamos no fundo ou ficávamos em pé perto das portas, se não houvesse lugares disponíveis. Hoje sentamos no canto do fundo. Minha mãe e meu irmão entraram primeiro no banco e eu sentei na ponta. Em algum momento durante a missa, notei um homem mais velho com óculos e bigode branco parado contra a parede à minha esquerda, olhando para mim. Quando olhei para ele, ele sorriu e ainda me lembro vividamente desse rosto estúpido e assustador que ele fez enquanto tentava ser engraçado. Mas eu tinha 8 anos. Não era um bebê, então me senti estranho e desconfortável. Fiz o meu melhor para olhar para outro lugar, mas podia vê-lo olhando para mim a cada poucos segundos. Olhei para ele novamente e mais uma vez. Ele fez outra cara estranha que presumo que ele estava fazendo para tentar ser engraçado, mas novamente parecia estranho. Minha mãe notou isso desta vez e me cutucou no ombro e sussurrou para ignorá-lo. Acredito que ela também lhe lançou um olhar sujo. Na outra vez que olhei naquela direção, o homem não estava mais lá. Ele havia ido para outro lugar. A próxima coisa que me lembro daquela missa foi subir para a comunhão. E quando voltei para o meu lugar, o homem estava de volta naquele lugar novamente e ele estava me encarando, sorrindo o tempo todo até eu voltar para o meu lugar. Minha mãe notou isso novamente e, como já tínhamos recebido a comunhão, saímos. No caminho para fora, minha mãe disse que não gostou da maneira como aquele homem estava olhando para nós, especificamente para mim. Agora, avançando rapidamente para quando os escoteiros entraram em cena, no final de nossas reuniões, às vezes tínhamos pequenos concursos ou jogos divertidos. Neste dia em questão, estávamos tendo uma caça ao tesouro. Os itens que deveríamos encontrar estavam todos ligados ao tema do escotismo. Lembro-me de alguns dos objetos da lista sendo um kit de primeiros socorros, uma corda, uma lanterna e coisas desse tipo. Fomos divididos em 2 equipes e todos tínhamos uma cópia da lista. A equipe que encontrasse mais itens venceria. Então todos nós nos separamos. A área de jogo variava da academia à cafeteria até algumas das salas adjacentes. Eu estava correndo por salas e corredores minúsculos que nunca tinha visto antes, procurando qualquer um dos itens que pudesse encontrar na lista. Não estava tendo muita sorte. Eventualmente, encontrei-me neste corredor muito estreito na seção de trás da cafeteria perto da cozinha. Neste corredor havia uma dessas geladeiras de sorvete cheias de picolés. Olhei dentro da geladeira procurando por qualquer um dos itens, mas não encontrei nada. Então decidi ser sorrateiro e pegar um dos picolés. Enquanto eu fazia isso, ouvi a voz de um homem à minha direita. Olhei para o lado e vi aquele homem da igreja alguns dias antes, caminhando em minha direção, sorrindo. Ele disse algo como, não deixe eles estiverem pegando isso. Ele fechou a porta da geladeira e segurou minha mão dizendo que tinha alguns doces melhores nos fundos, onde as crianças não são permitidas. Eu consegui me soltar do aperto dele e tentei andar assustado. Mas ele agarrou meu pulso com força desta vez. Eu me virei para ele e ele fez xixi. Calma. Eu gritei por ajuda e ele me soltou e disse para eu parar. Eu corri de volta para a academia e contei ao líder dos escoteiros o que aconteceu. Felizmente, meu líder dos escoteiros não era um homem legal e cuidadoso. Provavelmente porque ele era pai de família. E ele contou à minha mãe sobre isso. Eu disse à minha mãe que era o mesmo homem da igreja e meu líder dos escoteiros ajudaria minha mãe a denunciar esse homem à igreja. Acontece que esse homem trabalhava para a igreja. Não tenho certeza do que exatamente ele fazia, mas ele morava no terreno da igreja, o que explicava por que ele estava lá. O que me deixa doente é que surgiram acusações contra esse homem dos pais de um coroinha, alegando que ele o tocou de forma inadequada. A coisa nojenta é que consigo imaginar o que ele estava planejando tentar fazer se eu realmente o seguisse para onde ele estava tentando me levar. Não sei se esse homem foi preso ou o quê, mas sei que a igreja cortou relações com ele depois disso.